Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Reinaldo Gonçalves, seu professor de História do YouTube. No dia de hoje eu irei começar uma nova série, sobre os grandes guerreiros lendários que ficaram marcados na história da humanidade. Hoje eu começarei com os guerreiros samurais japoneses. A palavra samurai em português significa servo, ou a palavra bushi significa guerreiro. No entanto, samurai significa guerreiro que serve. Inicialmente, os samurais eram um servidor civil do imperador japonês, com as funções de cobradores de impostos e administrador de terras de seu daimyo. Durante o período do Japão feudal, os samurais ganharam funções militares e virou um soldado da aristocracia imperial nos períodos do ano de 930 ao ano de 1877, terminando a era com os Ronin duelistas, que os Ronis eram samurais onde os seus daimyo eram mortos, e esses Ronis não praticavam o ritual do seppuku, que era um ritual onde o próprio samurai tiraria a sua vida e viveria uma outra vida com honra, se tornando também os samurais mestres de artesanatos, como também pintura ou fazedores de chá. A coletoria era exercida exclusivamente por homens do sexo masculino. Os coletores normalmente eram fortes e semi-alfabetizados e cobravam os impostos dos camponeses, estabeleciam ordem em casos de revolta. Na época feudal, já com a função militar, o samurai seguiu o código de honra denominado Bushido. A palavra Bushido em português significa caminho do guerreiro, que foi desenvolvida no século 9 e 12 e que ensinava as principais características do samurai. Esse código samurai era semelhante ao conceito da cavalaria medieval, que tinha tais características como frugalidade, grande disciplina, lealdade, honra até a morte, habilidade com a espada katana, coragem extrema diante de qualquer situação. Em 1185, os samurais tornaram-se a classe dominante do Japão, com a fundação do primeiro shogunato, regime militar feudal do período Kamakura, pelo comandante do exército Minamoto no Yoritomo, conhecido como Shogunato Kamakura, mas em 1868, com a restauração Meiji, os samurais perderam o poder para o imperador e declinaram rapidamente, sendo perseguido e exterminado 9 anos depois do fim da rebelião Satsuma. Um samurai que não era ligado a um clã ou um daimyo que significa senhor de terra em português, era chamado de Ronin, que traduzido do japonês significa homem-onda. São também samurais desempregados ou que largaram a honra e não cumpriram o ritual do seppuku, ato de repor a honra do clã ou família. Samurais ao serviço de um han ou de uma propriedade era chamado de hashi, pessoa esperta de um alto nível, um instrutor de instrutores. Tal relação de sucerania e vassalagem era semelhante à da Europa medieval entre os senhores feudais e seus cavaleiros. Entretanto, o que diferencia os samurais de outros guerreiros da antiguidade é o método de encarar a vida e seu peculiar código de honra e ética. O código de honra samurai. Havia uma máxima entre os samurais de que a vida é limitada, mas o nome e a honra podem durar para sempre. Assim, esses guerreiros preservavam a honra, a imagem pública, o nome de seus ancestrais, acima de tudo, até da sua própria vida. A morte para o samurai era um meio de perpetuar sua existência. Tal filosofia samurai, o mais letal de todos os guerreiros da antiguidade, tinham
infrequentemente escolher a própria morte ao invés do fracasso. Ser derrotado em batalha ou desgraçado por outra falha, a honra exigida, o suicídio no ritual denominado Harakiri, ou seppuku, o guerreiro, o ritual do seppuku era um ritual onde o guerreiro abriu o próprio ventre com uma faca. Todavia, a morte não poderia também ser rápida ou indolor. O samurai fincava sua espada pequena no lado esquerdo do abdômen, cortando a região central do corpo e terminava por puxar a lâmina para cima, o que provocava uma morte lenta e muito dolorosa, que podia levar horas. Apesar disso, o samurai deveria demonstrar total autocontrole diante das testemunhas que assistiam o ritual. No entanto, dispunha de um assistente neste momento que deceparia sua cabeça ao menor sinal de fraqueza para que a sua honra fosse igualmente preservada. Um cargo considerado de grande honra normalmente era escolhido por pessoas próximas, familiares ou amigos do samurai. As mortes no campo de batalha eram acompanhadas por decapitação, onde a cabeça do derrotado era um troféu, a prova de que eles realmente foram vencidos. Por causa disso, alguns samurais perfumavam seus elmos com incenso antes de partirem para a guerra, para que com isso agradasse o eventual vencedor. Samurais que matavam grandes generais eram recompensados pelos seus daimyo, que lhe davam terras e mais privilégios. Os ocidentais, ao tomarem conhecimento desses fatos, avaliam os samurais apenas como guerreiros rudes e de hábitos grosseiros. Os samurais destacam-se também pela grande variedade de habilidades que eles apresentaram na hora de combate. Eles sabiam amar tantas artes como a esgrima e tinham a alfabetização como parte obrigatória do seu currículo. Muitos eram exímios poetas, calígrafos, pintores e escultores. Algumas formas de arte, como Ekabana, arte dos arranjos florais, e Shanoyu, arte do chá, era também considerado artes marciais, pois treinava a mente e as mãos dos samurais. O caminho espiritual também fazia parte do ideal de um homem perfeito, que esses guerreiros buscavam. Nessa busca, os samurais descobriam o Zen budismo, ou como um caminho que conduzia à calma e harmonia. Os samurais eram guerreiros que davam muita importância ao seu clã e família. Por isso, alguns membros da família de samurais morressem por assassinato, ele teria que matar o assassino para assim reconquistar a sua honra. E esse era uma das funções do código de honra do samurai. Agradeço, por ter assistido esse vídeo, Sente o dedo no like, se inscreva no meu canal e me siga nessa série maravilhosa.